Eu queria fazer um vídeo para vocês hoje que não tivesse nenhum tipo de filtro ou roteiro. Então, é uma coisa chamada em inglês Stream of Consciousness, que é só esse fluxo da sua consciência diretamente de mim para a lente, para minha câmera, depois para o meu computador e aí para você que está na sua casa assistindo agora. É algo que não tem filtro. Então, para mim era muito importante isso porque o tema do vídeo hoje é algo muito pessoal para mim. É como eu comecei, como eu encontrei a minha razão de existir, não é verdade? Que é uma das coisas mais difíceis para se fazer na vida, se não há mais. Eu acho que muitas pessoas, as pessoas que encontram são as pessoas privilegiadas, mas as pessoas que encontram estão sempre em busca de outras coisas. Elas nunca realmente, de fato, acham o que elas estão buscando. Então, para mim fazer esse vídeo hoje falando sobre essa indústria que me deu um propósito, falando sobre essa forma de expressão artística que é o audiovisual, que me dá uma forma de me conectar com as pessoas que eu mais amo na minha vida. E tudo para mim começou na faculdade de Direito, um lugar que me deixou profundamente triste, mas me permitiu encontrar o meu propósito. Eu acho que eu estava tão longe da minha felicidade, do meu ideal, do que é ser quem eu me tornei hoje, que isso me obrigou a achar e a ir atrás de algo que realmente me desse essa profunda alegria que o audiovisual me dá hoje. Então, começando na faculdade, eu estudava à noite, eu trabalhava de manhã, então eu saía de casa muito cedo e no estágio eu sempre me senti extremamente isolado, né? Então eu ia almoçar sozinho muitas vezes, eu não tinha muitos amigos e na escola também não era muito diferente, mas isso é outro assunto. No estágio eu descia para almoçar e eu sempre passava na frente de uma banca. Um dia nessa banca tinha um livro chamado O Guia de Fotografia da National Geographic. Era um cara com uma câmera no meio de uma selva maravilhosa e eu olhei para aquela capa e eu pensei, nossa, eu daria tudo para estar onde essa pessoa está. Nesse lugar intocado, nesse lugar maravilhoso, podendo registrar os momentos que tocam ela e que tem um valor para ela. Então eu peguei aquele livro, era um livro que ensinava os fundamentos da fotografia, comecei a ler e, obviamente, eu era a única pessoa na faculdade de Direito ou no escritório de advocacia que estava lendo um livro de fotografia. Então eu já era, assim, uma pessoa bem diferente do resto. E então isso me tornou... Cara, as pessoas olhavam para mim assim e falavam, o que esse cara tá fazendo, sabe? E um dia, numa aula de Direito Civil, eu comecei a suar frio, eu comecei a tremer. E eu não sabia na época o que estava acontecendo comigo fisiologicamente, mas o meu corpo estava reagindo ao lugar em que eu estava. Eu estava me sentindo tão preso àquilo, e não só isso, mas como a minha vida inteira basicamente iria se tornar algo que eu simplesmente não me identificava. E era totalmente diferente de algo que eu queria para mim e queria para minha vida. Era um caminho oposto do que eu considerava felicidade. E sempre existe aquela narrativa de que o que você faz hoje é um investimento para o que você vai se tornar amanhã. Eu acho que isso é válido de muitas formas, mas se você se vê fazendo o que você faz hoje daqui a 30 anos, é muito assustador. E eu simplesmente não consegui reagir a isso. O meu corpo, ele parou de funcionar. Eu comecei a suar frio, comecei a sentir uma tontura muito forte. Eu fui levado para a enfermaria da minha faculdade. E lá, eu fui, enfim, de lá eu fui para minha casa. E no dia seguinte, eu levantei da minha cama e parecia que eu estava num barco. Era como se tivesse uma marola, eu perdi totalmente a minha capacidade de me equilibrar quando eu ficava em pé. E o que aconteceu depois de 3 meses de exames foi o que o médico veio a me dizer, veio a falar para minha mãe, que é uma pessoa que, enfim, ela é fundamental para minha carreira, fundamental para minha vida, minha maior apoiadora e a pessoa que, enfim, é o motivo pelo qual eu comecei a fazer o que eu faço, por mais que ela sempre tivesse
me motivado a fazer direito e me admirasse por fazer direito, eu achava que, né, eu nunca mais ia ter esse olhar de uma pessoa que eu amava tanto com relação a mim mesmo, né? Por isso que eu vou fazer direito porque eu quero. Quem não quer que, né, a sua mãe, a pessoa que você mais ama no mundo, seu pai, te admire por fazer o que você faz como uma carreira? Então essa foi minha escolha, fazer direito por conta disso. Mas enfim, passei esses 3 meses de cadeira de roda. Um, e nesses 3 meses, por mais que eu tivesse tão limitado com relação ao que eu podia fazer, eu estava muito feliz porque eu podia estudar o que eu mais amava, eu podia estudar audiovisual, e isso aconteceu porque foi o começo do ensino online, foi o começo do ensino dessa oferta de conhecimento, e óbvio que você sempre tem que ir atrás, né, dos pequenos... dos pequenos conhecimentos, dos tesouros, e você vai juntando uma informação daqui e ali, e isso começa a ser parte do fragmento do porquê eu eventualmente fui abrir a minha própria escola de audiovisual. Mas depois de toda essa bateria de exames, o médico chegou e me disse: olha, André, você precisa mudar algo radicalmente na sua vida, senão você vai sofrer sérias consequências e você vai precisar fazer um tratamento muito intenso para te ajudar a se reabilitar da situação em que você se encontra no momento. E isso me fez acordar. Óbvio, nunca é tão fácil, nunca é assim, nossa, eu vou mudar radicalmente a minha vida e tudo que me definia como pessoa para que, enfim, eu talvez seja feliz. Foi um risco, claro, mas um risco que eu só pude correr porque eu passei por uma situação em que eu estava extremamente infeliz e insatisfeito com a minha carreira e com a minha vida, e isso me informou do que eu gostaria de fazer. Então, depois de muitos anos na carreira de audiovisual, depois eu fui para uma faculdade de publicidade no Brasil, aí eu fui estudar em Nova York, no NYU, que é uma das faculdades mais prestigiadas do mundo, e em Nova York eu aprendi que, mesmo no NYU, uma faculdade que o Spike Lee ou o Scorsese já deram aula, eu falei, cara, essa faculdade também não é para mim. Essa faculdade aqui, ela, cara, tem um ensino muito rígido, é um ensino muito, muito ultrapassado. Os professores muitas vezes me chamavam na sala de aula, vendo o trabalho que eu estava fazendo no YouTube, para eu explicar o que eu estava fazendo, explicar o que era essa nova onda de criadores de conteúdo, né? E isso me desmotivava, porque eu estava buscando mentores, eu estava buscando referências e pessoas que pudessem me informar, né, qual é o caminho. E eu comecei a fazer vlog todos os dias, eu fiz 60 vlogs em 60 dias, e isso para mim me mostrou que talvez tudo que eu precisasse aprender, eu já tenho. Tudo que eu precisasse para aprender, eu já tenho através das ferramentas, através desse exercício de você criar um público para você mesmo e criar um ambiente que você pode experimentar coisas novas e receber um feedback por coisas novas, até às vezes um feedback que pode ser um pouco nocivo, mas você aprender a lidar com essa reação, a sua expressão, é fundamental para qualquer um que quer trabalhar com audiovisual, porque, querendo ou não, se você quer ganhar dinheiro com isso, sendo realista, você vai ter que trabalhar com clientes. E clientes, nada mais, nada menos, é uma pessoa que vai te dar esse feedback extremamente honesto, porque ela vai estar investindo dinheiro nisso. Então, tendo isso em mente, eu não poderia desejar um ambiente melhor para aprender tudo que eu aprendi ao longo desses 12 anos do que esse ambiente em que vos falo agora nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, eu não pude aprender uma coisa extremamente importante para o meio em que eu trabalho, fazendo conteúdo assim, que é como contar uma história. E contar uma história é algo que exige tempo e exige uma confiança da sua audiência. É uma confiança que se conquista ao longo de anos e uma confiança que muitas vezes você não é dado em um ambiente como esse, ou um ambiente como um Reels, ou em conteúdos de curta duração, porque é algo muito intenso, em que as pessoas não têm paciência ou não têm a confiança mesmo nas pessoas que estão lá para poderem contar uma história que vale o tempo delas. Não é como se você estivesse indo num cinema, que é um ambiente que é feito para você dedicar o seu tempo, né? Você senta numa sala de cinema, você sabe que você vai ter que dedicar pelo menos 1h30, 2 horas do seu dinheiro e tudo mais, então é outro espaço que você tá.
A internet recompensa as coisas diferentes, ela recompensa o espetáculo, a música, o dinamismo, a velocidade. É uma espécie de estímulo muito intenso para os seus sentidos, e assim você capta as pessoas com uma curiosidade intensa, mas muitas vezes não tem uma história nessa curiosidade, existe só um espetáculo. E por isso a internet não me ensinou muito sobre contar uma história. O que me ensinou a contar uma história, honestamente, foi a minha esposa, a Ana. A Ana veio de um meio muito tradicional do cinema, bebeu muito dos grandes mestres e começou a me ensinar muitas coisas desde que a gente começou o nosso relacionamento há 6 anos atrás. Isso me abriu os olhos para um novo formato, né? Para um novo mundo e um novo potencial do que eu fazia. E eu passei 2 anos longe da internet porque eu queria me sedimentar como um diretor, eu queria me sedimentar como um contador de histórias. Eu comecei tudo como um criador de conteúdo que queria ser diretor. E hoje, voltando para cá, eu posso dizer que eu sou um diretor que também é um criador e está aqui conversando com vocês. Então é muito legal poder trazer esses dois universos juntos. E contar uma história é muito sobre você ser extremamente pessoal, extremamente vulnerável e você encontrar o real propósito do porquê você faz o que você faz. Muitas vezes a gente se engana com relação ao nosso princípio, ao porquê, né? A gente fala, não, eu faço porque eu fico muito feliz ou eu me sinto bem, mas algo que é muito difícil para você contar uma história de verdade é que você tem que chegar muito a fundo de quem você é, você tem que cavar e chegar nas profundezas da sua vulnerabilidade. Pessoalmente, eu conto histórias, eu faço filmes porque, para mim, é a forma que eu gosto de me relacionar com as pessoas que eu amo. Desde a minha mãe, quando ela viu o meu primeiro vídeo em Nova York, por exemplo, e ela finalmente entendeu o porquê eu fazia o que eu fazia. Eu me senti amado, realmente amado e admirado por alguém que eu amo tanto naquele momento. Até hoje, numa relação que eu tenho com a minha esposa, em que a gente faz filmes juntos, a gente vive as maiores aventuras possíveis em lugares inóspitos, contando histórias de mundos que nunca existiram, ou talvez nunca existirão, eu espero, né, em alguns casos das minhas histórias, mas viver essas coisas com ela é a forma pela qual eu me sinto amado, eu consegui concretizar esses projetos audiovisuais, contar histórias e passar pelas vidas desses personagens e enxergar isso pelo olhar dela e o meu olhar e esse relacionamento que a gente cria através de experiências verdadeiramente únicas que são registradas, para mim é a forma que eu escolhi viver e eu escolhi sedimentar os meus relacionamentos. E na vida eu acho que todo mundo está buscando uma coisa, que é pertencer, é achar um grupo, achar uma pessoa, achar uma família. E contar histórias, quando você chega no núcleo disso tudo, te permite encontrar quem você é e, portanto, te permite encontrar pessoas que são como você. E é por isso que eu decidi me tornar um diretor, é por isso que eu decidi fazer filmes. Para eu encontrar pessoas como eu. Eu não faço filmes porque eu amo filmes, eu faço filmes porque eu amo pessoas. E tendo dito tudo isso, eu me pergunto, aonde alguém pode aprender a fazer o que eu faço hoje? Ao longo de tantos anos, as pessoas me perguntam, André, como você faz isso? André, como você faz aquilo? Pessoas que me perguntavam, André, qual câmera você usa? Me ensina a editar como você edita, etc. Começou aí, e óbvio que vocês, a minha audiência, são pessoas que também sempre tiveram muito interesse no que eu fazia e como eu fazia, né? Isso depois se desenvolveu nesse meu hiato do YouTube para eu poder aprender mais a ser um diretor, né? Eu fui aí aprender com pessoas como o Damien Chazelle, por exemplo, o diretor mais novo da história, ganhar um Oscar, como pensar como um diretor, como raciocinar, como enxergar uma história. E eu tive grandes oportunidades de, através dos maiores estúdios aqui de Hollywood, conversar com produtores, conversar com diretores, roteiristas, e através desse longo processo do desenvolvimento do meu longa-metragem, que é um projeto de 15, 20 milhões de dólares, que demoram 3 anos, 4 anos da minha vida, eu parei para pensar quem que poderia me ensinar tudo isso, e eu percebi que não tinha ninguém. E para mim foi no Japão, um país em que eu pude enxergar através
dessa visão que eu desenvolvi ao longo de muitos anos, e vocês viram o resultado através do primeiro episódio aí, eu pude aproveitar o mundo de uma forma que eu nunca poderia antes. E isso se deu através de uma amálgama de conhecimentos extremamente único. E quando eu parei para pensar aonde eu posso aprender isso que eu sei hoje, eu percebi que não existia um lugar. Não existe um site que você pode ir, ou um tutorial, ou enfim. Ninguém te ensina o que eu sei hoje. E ao longo de muitos anos também de pessoas me pedindo cursos e dicas e etc., eu cheguei à conclusão de que eu estava num momento em que eu deveria abrir uma escola de audiovisual chamada Pili Academy, em que ela não só fala sobre edição, câmeras e microfones e técnicas e etc., mas fala muito sobre como contar uma história, como encontrar o seu propósito. E são coisas que eu aprendi ao longo desses anos com os meus mentores aqui, na maior indústria de audiovisual do mundo, algo que eu sinto que muitas pessoas ou muitos criadores ainda não entraram em contato pela própria natureza da plataforma. Eu acho que quando a plataforma recompensa o espetáculo, o criador não enxerga a história. E para mim o que eu acho que é um dos maiores problemas é que quando uma plataforma recompensa o espetáculo, ela não incentiva o criador a enxergar a história, a enxergar o porquê ele tá lá, ela tá lá. Então, é muito complicado, porque é um meio que acaba deixando as pessoas nesse ciclo de criar conteúdo eternamente, sem propósito, puramente pelo espetáculo. Você acaba sendo só mais um com uma câmera na mão, sem uma história para contar. E eu acho extremamente triste, acho extremamente... assim, se é isso que você quer fazer, se você quer enxergar criação de conteúdo como um trabalho, não tem problema nenhum, óbvio. E, na verdade, não tem problema nenhum de qualquer forma, mas se você quer enxergar criação de conteúdo como algo que vai te permitir enxergar a vida de uma forma diferente, eu falei, não tem como você aprender isso. Então, por isso eu criei a Pili Academy, que é uma escola que vai te ensinar, sim, todas as técnicas que você precisa para criar conteúdo, como edição, escolher o equipamento correto, distâncias focais e tudo entre A a Z, desse mundo de técnico, né, do audiovisual, mas também te ensina muito sobre propósito, te ensina muito a encontrar na sua vida o que você pode extrair dela para fazer a sua história única, a sua história original, independente, e por isso te fazer atingir um público ainda maior e atingir o cliente que você quer atingir e ganhar dinheiro com isso. Ou seja, você encontra um propósito por trás do que você faz e você consegue ganhar dinheiro com isso. Para mim, não existe uma profissão melhor por conta disso. E eu abri a Pili Academy, hoje ela abre os portões, dia 20. Eu decidi começar por uma turma chamada Fundação, em que eu vou passar toda essa fundação de propósito, a fundação de técnicas de edição, de escolher câmeras, lentes e etc. Mas, acima de tudo, eu quero que seja um curso que dê a base para os alunos poderem começar a se desenvolver e começar a executar essa visão de você ter a visão de um diretor e executar como um criador, né? Isso é muito importante. Então, foi com base nisso que eu criei o currículo. O site está aqui na bio para quem tiver interesse. Eu acho que é um potencial que você tem imenso de poder encontrar o seu próprio propósito e, ao mesmo tempo, cara, fazer disso a sua profissão. É algo que eu não encontrei, ninguém me ensinou, mas eu gostaria de me dispor a ensinar, e o formato serão aulas ao vivo. Eu quero ter esse tempo individual com as pessoas, então não são muitas vagas que eu estou disponibilizando, e eu acho extremamente importante em qualquer ambiente de aula a gente poder ter esse acesso a quem está te ensinando, algo que eu nunca tive ao longo dos meus anos e eu sempre senti falta. Então, independentemente de você ter acesso ou não a esse conteúdo, saiba que através da Pili Academy eu quero viabilizar mais conteúdos como o Japão aqui para o canal. Então é algo que acaba ajudando todo o ecossistema aqui
do nosso canal e das redes sociais que a gente alimenta com conteúdo, e espero que seja conteúdo útil tanto através de tecnologia, viagens ou vídeos como esse que falam um pouco da minha história, um pouco do meu propósito. Eu espero que pelo menos te permita enxergar um pouco do seu propósito e do porquê você faz o que você faz, independentemente seja audiovisual ou não. Eu acho muito importante a gente viver com isso em mente. Se você quiser ser um aluno, de novo, o link está na descrição. E saiba que essa escola vai ajudar muito, não só alunos, como também uma equipe fenomenal que foi criada para fundamentar toda essa estrutura pedagógica que a gente está criando. E também, é claro, vai me fundamentar como uma estrutura de negócios para eu trazer conteúdo para o canal, para eu poder trazer mais conteúdos como o Japão, Índia e coisas que eu acho que vocês conseguem sentir todo o meu propósito por trás, como essas viagens e até conteúdos de reviews também, que tem uma utilidade muito grande para muita gente, e eu acho que com isso eu consigo viver de uma forma que me dá muito propósito, porque eu consigo fazer isso, eu consigo ser diretor, desenvolver um projeto de longa-metragem aqui nos Estados Unidos e, obviamente, trabalhar na minha produtora como um diretor, fazendo comerciais, documentários, trazer as experiências desses clientes para as aulas da fundação, convidados especiais como executivos do Google, da Amazon e muitas outras empresas que eu já tive a oportunidade de trabalhar, e com isso criando esse, de novo, ecossistema aí para a gente manter isso vivo e manter isso melhor do que nunca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o André Pili, tudo muito bacana, muito legal. Tchau.